Salve, F1 tudo beleza? Hoje eu tenho o prazer aqui de estar junto com José Rubens Delia, grande preparador físico aí, um dos donos da Pilotec. Quem não conheceu ainda, vale a pena conhecer. Foi preparador físico de toda a seleção olímpica brasileira, incluindo o Robert Scheid, o Lars Grael, alguns pilotos também como o Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, entre outras feras do automobilismo aí. Delia, um grande prazer estar com você aí, obrigado pela atenção de sempre aí. Gabriel, primeiro dar parabéns, porque tudo que vocês fazem a gente acompanha, né? E ontem nós tivemos a oportunidade de fazer alguma coisa já conversada, e hoje nós estamos ao vivo aqui, na verdade, para que os fãs, né, desse F1 Mania, que é um grande portal, consiga aí entender um pouco mais as novidades e as notícias que você põe no ar, né? Legal, Delia, legal. A gente tem um assunto aí bem importante essa semana que pintou aí, que foi, na verdade, a nomeação da Carmen Jordan, ex-piloto de testes da Lotus, né? Foi nomeada aí como presidente da FIA, né? E isso gerou uma série de conflitos aí, uma série de polêmica em torno dessa nomeação. Por quê? Porque ela defende que as mulheres devam correr separadas, Delia, dos homens aí no automobilismo, né? A gente conversando um pouco ontem, você já mostrou aí pra mim o que você pensa, não só a sua opinião, como a sua experiência profissional. Então eu queria que você passasse essa informação. O que você pensa aí disso, Delia? Você acha que é mesmo impossível que as mulheres compitam aí, corram de igual para igual com os homens aí na Fórmula 1, por exemplo? Não, eu não acho impossível, mas eu acho que assim, o número de mulheres, vou falar de Brasil também, muito poucas, né? São heroínas. E no esporte existe uma história sobre isso em quase todas as modalidades. No tênis, lembra que teve aquele desafio daquela tenista quanto ao feminino e masculino para provar a guerra do sexo? Sim, e tal. sim. Na verdade, tem esportes que é muito difícil a mulher estar junto, esportes de contato, como futebol, esportes coletivos e tudo, em função dessa questão biológica, né? O homem tem características de massa muscular muito maior, ele tem um hormônio, a testosterona no corpo, mais abundância, ele Sim. tem uma capacidade cardiorrespiratória, né? Tanto é quando você vê uma corrida aí de longa distância, os quenianos e tal, é difícil. A diferença de tempo é muito grande, e também nas provas de velocidade. Isso é uma característica biológica, física. Porém, quando você entra no cenário do automobilismo ou esportes que tem o equipamento, essa distância ela reduz. E excepcionalmente o automobilismo, você precisa ter uma preparação física muito boa, mas cada um a sua. E o que você tem que ter mesmo é uma condição cognitiva, a sua, vamos dizer, na verdade, todos os aspectos da sua qualidade de reação, a tomada de decisão, a atenção, controle de impulsividade, visão periférica, isso daí é comum para todos os seres humanos. Perfeito. E se tiver isso bem desenvolvido, que recentemente a neurociência é treinável, o cérebro ele pode ser desenvolvido, como a sua condição física, e nos homens e nas mulheres é muito parecido. E é isso que faz a diferença, né? Dentro do automobilismo. E a gente sabe que, por exemplo, bons pilotos começam muito cedo. Sim. Então, as mulheres sofreram, na verdade, não por questões biológicas, mas questão social nos esportes. Com certeza. Elas tiveram alguma dificuldade de ingressar nos esportes por causa do machismo, porque a mulher foi feita para, vamos dizer, ter uma, cuidadora, para ter uma vida assim feminina, entre aspas, e não atuar profissionalmente como no cenário do mundo executivo, como no mundo esportivo. Então é isso que eu vejo, que as mulheres podem mesmo participar, ter a categoria feminina para desenvolver e ter, vamos dizer, mais mulheres, mas que elas nunca deveriam deixar de participar junto, como tem no kart brasileiro, como tem pilotos femininos que têm uma alta performance. E isso é possível. Eu inclusive, Delia, fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a dificuldade que eu achava das mulheres terem competir com os homens. Mas depois que eu conversei com você, eu fui atrás de outras informações e realmente é isso que você falou. A gente historicamente tem, por exemplo, vamos colocar hoje em dia aí, né? No Brasil, então a gente tem alguns jovens pilotos com alguma chance de chegar
não só na Fórmula 1 como no automobilismo em geral, mas fora do Brasil, a gente não vê nenhuma garota com essa chance, né? Então a gente anda de kart também por aí e vê algumas pessoas que têm um talento muito maior do que os homens, e acontece uma coisa que a gente comentou ontem, que é aquilo lá, o homem fala assim, se ela me passar eu coloco ela pra fora, né? Então a gente ainda tá vivendo infelizmente a gente tem esse preconceito. Então a força, eu acredito que faça diferença, mas não o suficiente, né? Qual você mesmo disse, não o suficiente para que seja tão relevante assim na Fórmula 1, né? E concordo com você quando a gente diz que, por exemplo, se a gente tivesse um campeonato, alguns campeonatos desde o início para as mulheres, que fossem só dedicados para as mulheres mesmo. Então aquele campeonato é feminino, só pode ser mulher. A chance de quando eles estivessem lá na frente, mesmo que tivesse uma Fórmula 1 feminina, uma Fórmula 1 masculina, uma do lado da outra. Então, a chance de uma mulher campeã da Fórmula 1 feminina ingressar para a Fórmula 1 masculina, eu vejo muito maior do que do jeito que a gente tem hoje em dia, né? Então, realmente, acredito que deva ser feito alguma coisa nesse sentido aí, mas a gente tem que abandonar essa visão aí de que a força física da mulher não seria capaz aí de conseguir guiar um carro de Fórmula 1, não é mesmo, Delia? Gabriel, isso que na verdade é quase todas as áreas profissionais, e as mulheres estão ocupando cada vez mais o espaço delas. Só no Brasil, né, você tem 38% de motoristas mulheres, né? Então elas começaram muito mais tarde, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem, esporte vamos dizer, a mulher é sexo frágil, muito pelo contrário, se ela tem uma inteligência emocional, se ela foi estimulada desde pequena, porque normalmente essas meninas que são pilotos, elas são estimuladas porque existem pais que curtem automobilismo e que ele não teve um filho, ou se teve uma filha e um filho, essa daí tinha mais interesse, é por aí que você tem que trabalhar. Então essa menina, ela entra no mundo do automobilismo e na verdade se torna uma grande campeã. Sim. Você pode ver um campeonato brasileiro que tem lá 500 pilotos, e você vai ter 6 meninas, né, desse volume de pilotos, porque é desigual, como o esporte em geral começou mais tarde para a mulher, e eu acho assim, esse negócio de massificar a possibilidade feminina, de ter a categoria, seria uma abertura para que tivesse efetivamente esse processo de desenvolvimento defasado, por ter assim, um volume maior de mulheres. Se você vai nos Estados Unidos, você mesmo comentou, as americanas, os Estados Unidos é mais normal, você vai lá em Homestead, você vai e tal, tem um monte de mulher na pista, competindo com homem, treinando, e de igual para igual. Então, assim, na Europa também é a mesma coisa, até porque o esporte lá é mais desenvolvido, o automobilismo tem mais tradição na Europa. Sim. Seria fantástico que isso acontecesse, viu, Gabriel? Com certeza. A gente comentou ontem sobre as novas pilotas aí, né? Eu fui até pesquisar isso, Rubens. Pilotas, o que é o certo falar, né? Então descobri que, na verdade, a gente pode falar como a gente quiser, né? Pilotos tá certo e pilotas também tá certo, né? Então, eu vejo aí, às vezes, um dia eu chamei uma garota e falei, vem cá, pilota. Ela falou, pilota não. É piloto, me deu uma bronca. Mas olha, tô mandando um recado pra você aí. Pilota pode, tá certo, viu? Tá ok, né? E eu queria que você comentasse, Delia, que eu achei muito interessante, das outras mulheres que estão surgindo aí agora no esporte, pra gente já ficar de olho aí. E quem sabe, né, as pessoas, os patrocinadores, o apoiador do esporte, né? A gente aqui na F1 Mania tenta dar sempre espaço e com certeza vamos dar espaço para essas novas pessoas aí, as novas garotas que estão surgindo. E eu queria que você citasse um pouco da Antonella, da Juju, falar um pouco pro nosso público aí que talvez não conheça aí, essa nova geração de mulheres aí que chega forte, né? Que chega forte aí no kartismo, Delia. Na verdade, eu sempre atendi desde lá atrás, quer dizer, eu tenho dentro do automobilismo, está fazendo as contas ontem, 30 anos envolvido com automobilismo com piloto. E sempre vinha assim na minha clínica aqui na Vila Nova Conceição, antes dessa Pilotec, né, que é um baita centro de performance, eu sempre tive uma menina, uma corajosa na época, querendo se desenvolver e ter performance.
né? Então, nessa história, essas meninas que você está falando, né, a Antonella, e a Juju, a Yubi, são heroínas, mas são meninas que já foram estimuladas dos 3 anos de idade. Então, o nível cada vez vai mais se tornar evoluído. E elas andam muito bem, hoje elas ultrapassam os meninos, e os meninos também estão começando a entender que essas diferenças não importam. Importa é a técnica, importa é a competência, importam todas as qualidades voltadas ao nível de coragem que é desenvolvido pela destreza muito cedo, né? Quando Sim. você tem habilidade, você tem mais coragem. O claro. seu gap de segurança, né? Vai lá pra cima, né? Sim, uma defasagem muito grande, mas, sabe, é muito parelho. Sim. E as meninas têm a possibilidade. Então, o que a gente observa, por exemplo, sempre são os pais que estão ali por trás e fazendo com que as meninas sejam estimuladas e elas ficam muito felizes. Poxa, ganhei, fui pro pódio, fui terceira, tinha 2 meninos no pódio. Mas sim, essas distâncias vão se tornando menores e o que nós temos, assim, com clareza é que efetivamente esse é um esporte para todas as pessoas, né? Sem dúvida. Todos os gêneros, e o automobilismo, como nós falamos aqui, trabalha em várias áreas, né? Então, vamos falar assim, as partes mais importantes de um piloto é esse desenvolvimento, mas todo mundo tem uma qualidade na reação, todo mundo tem uma qualidade na tomada de decisão, a atenção, essas são as qualidades essenciais para o piloto. Controlar a impulsividade, todo mundo tem a visão periférica. E hoje aqui na Pilotec, nós fazemos essa avaliação com um grupo de neurocientistas que são de Ribeirão Preto, que instalaram dentro do nosso equipamento simulador uma avaliação que mede essas qualidades, como você vai no laboratório de fisiologia e avalia o consumo de oxigênio, e avalia a composição corporal, e avalia todos os dados da questão do corpo, isso é para homens e mulheres, e aqui também para homens e mulheres você pega essa parte. E quando você vê que a criança tem um equilíbrio disso, porque foi estimulado desde os 0 anos de idade, você tem do 0 aos 3 anos de idade, um estímulo sensorial que tem que ser dado. Isso sim, serve para qualquer pai, porque você aumenta a capacidade cerebral. E se passou perfeito disso, você perde esse momento. Então, o que é interessante, né? Saber que dos 3 aos 7 anos você tem que estimular equilíbrio, alguns esportes, mas já pode ter a predominância no automobilismo, que é o de gosto, e fazer outros esportes. E com isso você tem a pessoa, né? O piloto ou a pilota desenvolvido de uma forma plena e depois elas entram nas categorias e tal. Em alto nível, quando você vai no Mundial de Kart, você vê mulheres voando, mas assim, eu imagino, né, que se você pensar que você tem que ter 100% do seu 60% de nível do corpo, né? Mas eu acho que a preparação física é muito melhor, faz muita diferença você treinar fisicamente para tratar a frustração. Que no final de semana só 1, 2 ou 3 ficam felizes. É verdade, é verdade. Então você vai correr, você vai oxigenar para ficar, voltar o ânimo, a confiança, porém, com essas substâncias, o oxigênio, né, as endorfinas, tudo que anda no seu corpo, a serotonina, te devolve esse ânimo. Porém, na verdade, você não tem você tem um autoconhecimento quanto o treino te ajuda, mas você não tem um autoconhecimento da sua identidade, das suas emoções. E para isso, o nosso trabalho aqui é exatamente isso, mostrar esse potencial, fazer um coach com cada piloto, que eles possam ter lá a situação atual, a situação desejada, corrida tem um script para poder participar. Isso para menino, para menina, para homem, para mulher. E o interessante é exatamente isso, quer dizer, nós não estamos aqui só produzindo músculo, nós estamos produzindo, desenvolvendo... Cabeça. Sabe, é neurônio. Sim, perfeito, Delia. Do esporte moderno. Isso em qualquer modalidade, mas no automobilismo é 60-40 ou cada um no seu 100%, você tem um corpo bom, condicionado, que dá para pilotar, e você tem que ter o seu emocional, a sua intelectualidade, o seu cognitivo muito estimulado, porque são reflexos, visão periférica, os 2 hemisférios do cérebro, um é criativo e o outro é cartesiano, é lógico. Sim. E não dá para ser só criativo. Você tem que ser uma pessoa cartesiana que lida com números, com tijolinho a tijolinho, e o outro é criatividade, transgressão. O automobilismo mistura os dois. Você tem que equilibrar isso, né?
esses exercícios que deixam todo funcionando. Você fala, não, a pessoa é só cartesiana, também não dá. Porque como é que você vai fazer uma manobra maluca e conseguir ultrapassar? É criatividade, é o lado direito do cérebro que é responsável por isso. Então, quer dizer, cada vez mais os treinadores estão indo para esse lado, a parte da preparação psicofísica está tendo validade, e o que nós observamos é que, vamos ver, ainda é desconhecido, o mundo não conhece muito, mas daqui a pouco já vai estar isso evidente em quase todo o universo, porque é um diferencial. Delia, sensacional, cara. Eu fico aqui olhando quieto o que você tá falando, porque eu fico com várias ideias e várias perguntas que eu gostaria de fazer para você, até relacionado a outras modalidades e a outros esportes também. Eu queria, pra gente finalizar, a gente já estamos 15 minutos aí, queria pra gente finalizar que você fizesse, você disse aí que você treina mulheres e homens. Sim. Tem os dados lá, vocês acabam batendo os dados. Já teve alguma vez, claro que sem citar nomes, que você pegou os dados de uma pilota e falou, olha, essa pilota é muito melhor que esse piloto aqui na mão. Aconteceu isso já alguma vez, Delia? Cara, a gente não compara a pessoa com outra, mas a gente compara ela com ela mesma. E a gente observa talentos e observa que tem potencial, e aí o programa tem muito mais sucesso, muito mais facilidade. Da mesma forma com homens e com meninas. Você tem muita gente com problema aí de déficit de atenção, muita alteração, que tem muita criatividade, e quando você põe no programa de treinamento, essa criança para de consumir produtos tarja preta, sabe? Sim. Vitamina e tal, porque ela começa a desenvolver. Nós temos um caso de um menino aqui que ele não Muito conseguia bom. fazer um painel. Esses dias eu fiquei super feliz de ver esse menino desenvolvido, e ele tinha dificuldade de passar na escola, ele já passou. Puta, Tá? que prazer. Então, assim, é possível fazer tanta coisa, né? E quem disse que você tem um piloto que não tem uns déficits, uma alteração? Qualquer atleta pode ter Claro, isso. claro, né? E quando você vê meninas talentosas, né? Aqui a gente leva para o simulador também, e aí depois ela vai para a equipe, e aí você tem o feedback dos pais, do próprio dono da equipe. Poxa, a menina evoluiu, nossa, ela aumentou a confiança, nossa. E isso daí é a prática que traz, não é? Muito bacana, Delia. Muito bacana. Eu vou deixar aí então para as pessoas que não conhecem, que tiverem interesse, procurarem aí na internet a Pilotec. O trabalho que o José Rubens Delia faz é um trabalho sensacional. Ele trabalha com pilotos profissionais, mas também tem pilotos amadores, pilotos que estão começando, pilotos que querem o desenvolvimento pessoal, né? Então eu vou deixar aqui o meu grande abraço pro Delia. Eu vou agradecer. Obrigado, viu, Delia, pela sua participação aí mais uma vez com a gente. Com certeza a gente vai voltar a falar desse caso. E hoje a gente tem esses super atletas, né? Então eu vou deixar aqui já pro nosso público aí que a gente vai fazer uma nova. Vamos esperar passar o fim do ano aí, essa correria. E pro ano que vem vamos fazer uma falando da necessidade, Delia, dos superatletas. Hoje a gente tem muitos superatletas aí na Fórmula 1, se isso é necessário realmente, né? Não quero que você me responda agora, para deixar no ar aí pro pessoal, mas vamos comentar com isso. Então, mais uma vez, eu agradeço sua participação, sua atenção, Delia. Um grande abraço aí, muito obrigado, viu? Gabriel, eu quero até fazer uma inclusão, é o seguinte, como tem muito sucesso os seus programas, seu quadro, não sei o que e tal, vamos valorizar as mulheres, e a hora que você achar legal, tiver alguma menina, alguma piloto que queira fazer uma semana aqui com a gente, você pode eleger ou usar um mecanismo, você até dá para nos visitar, a gente vai dar de presente para essa pessoa, para essa criança, fazer uma imersão aqui. Tá bom? Poxa, olha aí, ó. Então, para vocês que são fãs aí da F1 Mania, com certeza vamos pensar em alguma coisa aqui, vamos receber uns materiais para poder indicar lá pro Delia, que vai estar na mão, com certeza, aí do melhor profissional do Brasil, isso sem sombra de dúvidas, né? A Pilotec trata dos pilotos de todas as categorias. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que são todas as categorias. O pessoal vem de longe para fazer simulador. É o melhor simulador da América Latina. Isso eu nem conversei com o Delia. Isso eu tô falando agora porque eu sei, certo? Então, mais uma vez, Delia, suas considerações finais aí. Um grande abraço e muito obrigado, cara. Um abraço para todos e muito obrigado, efetivamente, para a gente estar mostrando tudo isso e entrando nas suas pautas, para poder dar uma opinião. Galera, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, a gente volta a qualquer momento com notícias aí quentinhas para vocês, valeu? Um abraço!